E aí, pessoal, tudo bem? Viemos aqui e a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Bom, o Botafogo, agora antes do clássico do Flamengo e Botafogo, colocou no setor sul do Newton Santos, ali por toda aquela região, cartazes e, assim, tipo, provocando a torcida do Flamengo em questão à tragédia do Ninho do Urubu, no qual uma frase ficou famosa, né, lá para o meio do ano, de um familiar que falava que o Flamengo gastava 200 milhões de reais para contratar, mas não gastava para ajudar as famílias. E aí eles usaram esse tipo de provocação da torcida rival, e isso acabou não pegando muito bem nas redes sociais. E a gente vai dissertar sobre esse tema, as opiniões de cada um, mas antes disso, deixe seu like, compartilhe aqui embaixo e comente o que você acha sobre isso, se é válido, se não é válido, sua opinião sempre é importante. Bom, vamos começar com o próprio botafoguense? O próprio botafoguense. Não. O que você acha? Acho mais uma estupidez que é bem comum entre os torcedores brasileiros. O brasileiro em geral, a torcida geralmente passa do ponto, muitas vezes, né, na provocação. Eu não acho certo, porque você está utilizando de morte de pessoas, né, um assunto que é delicado, que envolve morte de adolescentes, para provocar o seu rival. E aí eu não entro no mérito de que está certo ou errado o caso judicial de tem que pagar ou não, como é que está isso aí, porque não é da minha conta, não é do meu, não tem envolvimento do meu time. É a minha conta no máximo como cidadão, mas mesmo assim não vou mentir, eu não me importo muito com isso, deixo os casos para quem interessa mesmo. Então, estou falando do fato de utilizar um acontecimento onde teve mortos, né, pessoas, adolescentes mortos, para provocar o rival. Eu acho isso, além de extremamente estúpido, uma coisa que só vai incitar ódio de volta, e eu, sinceramente, não acho o menor tipo de graça nesse tipo de provocação. Acho que pisaram feio na bola dessa vez fazendo isso aí. E você, sincero, o que você acha sobre isso? Bem, já vi algumas vezes alguns protestos da torcida do Vasco referente a isso. No meu canal, geralmente quando algum flamenguista comenta alguma coisa, algum vascaíno coloca lá, vai pagar os meninos do Ninho, ou coisas desse tipo. Eu tenho algumas opiniões um pouco diferentes da de vocês, referente ao manifesto. Acho que também nenhuma pessoa é obrigada ou é ruim ela se manifestar contra alguma coisa que ela acha que é injusta. Se a pessoa acha que é injusta, ela pode e deve sim se manifestar. Eu não concordo com usar de provocação isso. O que eu não concordo é a pessoa querer provocar um time adversário e usar essa desculpa como provocação. Isso eu não concordo. Agora, a pessoa querer se manifestar sobre o caso, querer se indignar sobre o caso, querer expressar as coisas que ela pensa sobre isso, eu acho super válido, desde que ela tenha o devido respeito com as famílias e seja moral nas coisas com qual ela está querendo reivindicar. Também concordo que muita gente não sabe o que está acontecendo referente às negociações, não sabe o que está acontecendo na justiça e fala basicamente o que ouve ou o que lê em alguns tweets. E tem muita coisa aí que já aconteceu, já se desenrolou, e não é só o Flamengo não quer pagar, não é só o Flamengo tá devendo, tá gastando 200 e não é só isso. Tem muitas coisas que já aconteceram que as pessoas nem param para pesquisar. Esse ponto eu acho errado. Se você quer falar sobre, se você quer cobrar sobre, se você quer se indignar sobre, ao menos pesquisa para saber o que está acontecendo. É o que eu acho. Pessoalmente, eu ajo mais ou menos como o John. Não é algo que é do meu interesse particular, no máximo como cidadão, mas não é uma coisa que eu fico martelando em cima para as outras pessoas sobre isso,
porque eu acho que quem compete a isso, quem tem interesse maior nisso é o Flamengo e as famílias, que são as pessoas que têm um interesse maior. De resto, eu acho que é só mesmo indignação no máximo. Ok? E você, Rodrigo, qual é a sua opinião? Eu concordo com as palavras que os meus colegas aí usaram, concordo com a opinião deles também. Eu acho que qualquer tipo de manifesto para mim é válido, contanto que não fuja aí não se desvie para o lado errado. Eu acho que, como a gente vive uma democracia, eu acho que todo mundo tem o direito de opinar e se indignar com o que quiser, mas dá para perceber que a torcida do Botafogo ela fez meio que uma provocação. Acho que não chega a ser uma indignação. Acho que não foi muito feliz, como o próprio botafoguense do grupo falou, não foi muito feliz, não foi um ato de boa-fé aí feita pela torcida do Botafogo, e sim de má-fé. Acho que realmente foi uma provocação, e como envolve um assunto muito delicado, que é a morte de outras pessoas, eu acho que realmente eu repudio esse tipo de acontecimento, até porque a gente já está no futebol moderno, já estamos com a cabeça formada, enfim, já estamos no século XXI. Eu acho que esse tipo de manifesto de ódio entre as torcidas, eu acho que não vale muito a pena. Eu acho que a gente, no caso que eu falo, os torcedores, acabam fugindo um pouco do assunto e acabam se aproveitando desse assunto delicado para incitar o time em questão, né? Como o Diego acabou de falar, o Vascaíno Sincero acabou de falar, muita gente não sabe o que está acontecendo em relação a esse processo. Como o Luiz falou, esse processo já está em andamento, as duas partes que devem se preocupar que já estão envolvidas, e muitas dessas pessoas que estão indignadas, entre aspas, né, nem procuram saber ou não procuram pesquisar, elas só querem mesmo colocar lenha na fogueira, só querem prejudicar, inclusive, o nome do Botafogo, né, que no caso são botafoguenses, e quem fica mal falado são os botafoguenses, é o Botafogo, enfim. E não tem nada a ver. Eu acho que se você realmente for indignado, eu acho que você tem que procurar saber, tem que fazer esse manifesto sim, e como a gente está numa democracia, eu acho que todo tipo de manifesto é válido, contanto que não desvie para o lado errado. Então eu acho que a torcida do Botafogo foi realmente de má fé, foi realmente errada, e eu repudio totalmente esse tipo de atitude aí da torcida do Botafogo. Inclusive, a gente sabe que não são todos os torcedores do Botafogo que são a favor disso. A gente também não pode generalizar, né? Gostaria de acrescentar aqui uma coisa. Que pode falar? Estava vendo aqui, eu vi que muitos torcedores do Botafogo, né, citaram, gostaram e tudo mais. E, na minha opinião, eles usam realmente uma desculpa. Estão falando que não é por rivalidade, é por justiça. Mas eu duvido muito se fosse, por exemplo, uma tragédia que tenha ocorrido no Corinthians, ou no Palmeiras, alguma coisa, ia ter qualquer coisa desse sentido. Como o Rodrigo e o Diego botaram aí muito bem, muita gente não sabe o que está acontecendo em relação ao processo que está acontecendo. Minha opinião pessoal agora, acredito que o Flamengo poderia sim agilizar esse processo para acabar com essa história, mas aí é outro assunto. E o ponto em questão é essa manifestação que a torcida fez, que, na minha opinião, eles estão usando como desculpa pedir justiça para fazer esse tipo de coisa. Eu não duvido nada chegar no jogo do Flamengo, por exemplo, vai ter um outro engraçadinho que vai começar a cantar, coisa, né? Igual teve, por exemplo, fizeram até com o Chapecoense uma vez, falando também não pagou indenização, coisa do tipo, e fizeram aviãozinho e tudo mais. Então, coisa assim, como vocês falaram, cada um tem o direito de se manifestar, porém, para mim, não consigo, não compro isso não. Para mim, estão dando desculpa de cobrar justiça só para rivalidade mesmo, para querer provocar mesmo o rival. E aí fica complicado, já que nossa própria diretoria já toma ações nesse sentido de causar rivalidade, né? Por exemplo, não queria vender ingresso para o Flamengo, a gente está numa situação financeira sinistra aí voltaram atrás. Os torcedores do Botafogo só poderiam entrar com a camisa do Botafogo no estádio. Disso que não vai ajudar ninguém, cara, financeiramente, principalmente, né? A gente já está numa situação complicada. Então, tá tudo errado, na minha opinião, sei.
Só queria falar uma coisa aqui sobre isso tudo. Eu acho que acaba sendo até uma hipocrisia, porque o Botafogo está vivendo uma crise. Ele tem funcionários que não estão a receber, jogadores, funcionários. Então, está vivendo uma crise. Em vez da torcida olhar esse problema como um todo, eles ficam nisso, da questão da justiça. Mas, como o John, como todo mundo falou, dá para perceber que é uma questão de provocação, entendeu? Por mais que as pessoas falem que é justiça, porque só foi falar agora, nesse jogo, nesse momento, porque não tentou fazer alguma ação social entre a torcida ou algo do tipo, sabe, para demonstrar a insatisfação antes. Então, realmente, acaba sendo uma questão de provocação. E deixa aqui, como eu falei, sabe, eu acho que a torcida, sim, as pessoas têm que pesquisar sobre isso, não tem que ficar calado. Acho justo a forma de protesto, desde que ela tenha esse intuito de protestar, de se manifestar, e não de apenas provocar. Se eu não me engano, o Flamengo ainda está em meios judiciais, né? Então, os que ainda não foram e não tiveram a indenização estão sendo amparados. Não sei qual é o tipo de amparo, não posso trazer essa informação, pois não reconheço ela exatamente, mas eles estão sendo amparados. E é aquilo, né? Como todo clube, cada um tem o seu problema. Não vai ser eu que vou criticar ou falar eu quero justiça pelas pessoas que não estão recebendo salário do Botafogo, até porque o meu clube tem os problemas dele, o Botafogo tem os deles, o Vasco tem o dele, o Fluminense tem o dele. Cada torcida tem que, sim, se manifestar sobre esses problemas para que tenha a resolução deles e não ficar provocando o rival e vice-versa, principalmente com uma questão de morte. Beleza, eu só queria acrescentar uma coisa rápida, que a gente falou muito do Botafogo em referente a isso, mas uma coisa que eu queria deixar claro é que isso não é um comportamento exclusivo da torcida do Botafogo. Isso acontece com todas as torcidas. Na época, já aconteceu com o Vasco, na época que o Ricardo Gomes teve um AVC. A torcida do Flamengo fez muita chacota com isso. Já houve outros casos com outras torcidas. O Vasco já teve casos da torcida do Vasco fazer coisas com outras torcidas. Então isso não é exclusivo da torcida do Botafogo. Todos os torcedores, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, e pode colocar qualquer um aí do primeiro da primeira divisão, da última da Série D, vai ter algumas pessoas, terão, no caso, algumas pessoas que vão passar do ponto. Não tem a ver com o clube, e sim com a pessoa. Então, só para deixar claro que isso não é exclusivo do Botafogo, nem dos torcedores do Botafogo. Isso é de torcedor em geral e de algumas pessoas de cada torcida. Também deixando claro que a gente aqui não está defendendo nenhuma instituição, a gente sabe que o Flamengo está sim errado nessa questão. O Flamengo deixou os garotos numa estrutura bem precária, onde teve o incidente. A gente não está aqui para defender, a gente está aqui para explicar que o ato da torcida do Botafogo pode ter sido, sim, foi infeliz. Foi uma atitude bem infeliz pela maioria da torcida do Botafogo. A gente também não pode generalizar, né? Pode sim ter pessoas que estudaram o caso, que estão por cima do que está acontecendo e realmente foram lá protestar por indignação. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não fizeram isso. Foi sim por má fé, foi por provocação, e como eu falei, não foram todas as pessoas. A gente não pode generalizar, porque para mim é uma coisa errada. E também, como o Diego citou anteriormente, isso realmente não é exclusivo de nenhuma torcida. Já teve, vou citar aqui um caso extraordinário que teve com a torcida de algum time catarinense que fez uma música extremamente chocante, provocante, referente ao incidente que teve com a Chapecoense. Então, a gente já passou da hora da gente parar com esse tipo de provocação, não só pelo futebol carioca, mas o futebol brasileiro em si, né?
Os torcedores eles passam muito dos limites quando o assunto é rivalidade ou quando o assunto é futebol. Enfim, só o meu time que presta, o time de outrem não presta. Enfim, acho que esse tipo de atitude deveria, sim, ser repudiada. E, ao meu ponto de vista, foi uma atitude, sim, de má fé pela torcida do Botafogo. Só um adendo para finalizar. A questão toda é que aquilo, realmente houve a tragédia, e eu acho que as pessoas tinham que pegar como exemplo para não acontecer novamente, e não apenas provocar, e sim você cobrar não só do Flamengo, como estava errado, como tem vários times no Brasil que tratam a base que tratam a base do jeito que é, e acho que sim, os torcedores têm que se conscientizar e cobrar da sua diretoria, sabe? Vamos melhorar nossas estruturas para os nossos jovens, para que essas tragédias não aconteçam de novo, que aconteceu com o Flamengo, e a gente não quer que aconteça com nenhum outro, mas a gente sabe que na condição que vários clubes se encontram, pode acontecer. Então temos que ficar de olho e nos unir, todos os torcedores, deixar essa questão da rivalidade e se unir para que os nossos garotos de todas as equipes tenham uma estrutura melhor. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. É um tema sério que a gente traz aqui. Comente sua opinião, é importante. A gente lê todos os comentários e a gente quer saber de vocês o que vocês acham dessa questão. Não necessariamente do Botafogo, mas sim, como o Cícero falou, em geral. Beleza, então, valeu, falou e até mais.